A nossa conversa hoje é com o Dr. Felipe Crisafulli, advogado, professor de Direito Desportivo, membro da OAB aqui de São Paulo e do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, entre outras referências. Felipe, um grande abraço. A gente vai conversar um pouquinho sobre SAFs, entre outros assuntos que pintarão ao longo da nossa conversa. Tudo bem com você? Obrigado pela gentileza. Tudo bem, Vanderlei? Obrigado pelo convite. É um prazer falar com você, com todos os espectadores aqui do podcast. Felipe, o futebol brasileiro, pelas últimas informações, já ultrapassou 100 clubes modelo SAF. É isso. É isso. Nós temos essa lista, ela vai sempre sendo atualizada, né? Cada dia aparece um clube novo, ou que é constituído como SAF, ou que é transformado em SAF, ou que faz uma cisão ali do departamento de futebol e cria a sua SAF em paralelo, vamos dizer assim, mantém ali a associação com seus sócios, né? Do que vão aproveitar o clube social, por exemplo, a piscina, ou a bocha, essas coisas que a gente sempre cita, né? E separam ali, distinguem o futebol para ter uma gestão, né, uma administração própria, mais profissional, com um caráter mais empresarial, vamos dizer assim, né, a fim de separar ali aquela politicagem que a gente sabe que existe muito nos bastidores dos clubes, né? Verdade. Eu estava dando uma olhada aqui. O objetivo grande do modelo, quando chegou aqui, e continua vivíssimo, né? Esse interesse é profissionalizar, como você está acabando de falar, para valer a gestão de clubes, a transparência financeira, que não é uma belezura atualmente, atrair investimentos, né? Se fala muito sobre isso, investimentos financeiros, e tudo isso razoavelmente a um longo prazo. Mas até agora, você tem sentido que é isso que vem acontecendo? Ou muito longe disso? Assim, a gente muitas vezes acha que a SAF vai resolver todos os males do futebol brasileiro. Não é bem assim. Ela foi um remédio jurídico, ela é ainda, né? Como você bem colocou, ela está no berçário, basicamente, fazendo 4 anos agora. Então, ela é um remédio jurídico que o legislador identificou como forma de nós tentarmos moralizar cada vez mais o futebol brasileiro, profissionalizar as nossas instituições, a nossa instituição de futebol, né, que é uma religião aqui no país. Agora, não quer dizer que vão ser sempre flores. Nem tudo que a gente almeja que dê certo vai dar certo. E a SAF, obviamente, está nesse bojo, né? Óbvio que os clubes, alguns deles, não tinham mais escapatória, basicamente, e viram na SAF a solução dos seus problemas, pelo menos no curto ou curtíssimo prazo, e eventualmente podem ser realmente a solução dos problemas. Agora, se transformar em SAF ou constituir uma SAF e, por outro lado, não tiver uma gestão profissional, uma gestão séria, transparente, com preocupação não só do curto, mas do médio e do longo prazos, e não for, portanto, quase não, uma empresa de verdade, né? Porque quando a gente fala em empresa, a gente já pensa nessa gestão mais profissional, mais séria, e não daquela que fica ali sujeita a chuvas e trovoadas. O time ganhou hoje, amanhã tá tudo de vento em popa, perdeu para o rival, nada mais presta, tem que ter impeachment do presidente, por aí vai. Então, no modelo mais profissional, que é o que a SAF almeja, a gente tende a ter menos esse risco de coisas acontecendo. Mas nada impede que ocorram problemas, e nós vimos aí, para ficar em dois clubes do mesmo estado, do Rio de Janeiro, o Vasco e o Botafogo recentemente nos jornais com notícias que envolviam problemas das SAFs deles, cada uma por sua própria peculiaridade, e ao mesmo tempo o Vasco, do ponto de vista do campo, ainda não, talvez não tenha tido sucesso desde que constituiu a sua própria SAF. Agora, o Botafogo já foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, um feito semelhante ao que o Flamengo fez em 2019, e o Flamengo numa gestão diferente, que é uma gestão tradicional, né, da associação. Os clubes com dificuldades são tantos clubes importantes no Brasil, nem falo dos intermediários, nem dos pequenos, mas os grandes, com dificuldades históricas financeiras, né? Não é de hoje. Isso se arrasta há décadas, né? Na sua opinião, não tem outra alternativa, clubes que se encontram nessa condição, a não ser virar SAF? Você, pelo menos é o que dizem algumas pessoas. Não tem outro espaço para recorrer.
tem que virar SAF para resolver os seus problemas. Você já falou também, acho, não é uma varinha mágica, mas é a tentativa que resta. Você concorda com isso ou existem outros caminhos? Existem outros caminhos e a gente tem um Flamengo e um Palmeiras para ficar em dois exemplos que demonstram que existem outros caminhos. Mas tem de haver também a possibilidade no âmbito do próprio clube, né? Porque não adianta nós falarmos, basta seguir o modelo do Flamengo ou o modelo do Palmeiras, que foram modelos diferentes entre si, mas são duas possibilidades a se observar no nosso histórico recente aqui no país. Só que se não houver as condições internas daquele clube, daquela associação de fazer por onde num um modelo semelhante ao do Flamengo e ou ao do Palmeiras, também não adianta a gente dizer, existe como fazer, é só seguir o que o Flamengo e o Palmeiras fizeram, se as condições internas, né, os bastidores, vamos dizer assim, do clube não permitirem. Agora, na teoria, a SAF serve para isso. De novo, na prática, pode ser que não aconteça, porque aí vai depender de como o terceiro, né, no modelo que a gente mais viu acontecer aqui no país, que é um terceiro adquirindo as ações da SAF, passando a ser o dono do clube, vamos colocar desse jeito, se esse terceiro não tiver uma gestão séria, comprometida, transparente, com responsabilidade fiscal, social, etc., também de nada vai adiantar a gente ter o clube se transformando em SAF, porque vai continuar do mesmo jeito ou vai ser até pior. Nós Ah, temos casos, inclusive, mundo afora, de clubes que viraram empresas, que nada mais é o caso do que uma SAF. A SAF é uma empresa, é uma sociedade anônima, só que no modelo específico para o futebol, daí o F no final, mas é basicamente a mesma lógica das sociedades anônimas que nós conhecemos aos montes no país. Mas mundo afora, nós temos casos de clubes que viraram empresas e foram à falência, e aí talvez seja mais fácil a gente vislumbrar essa situação numa SAF do que numa associação, porque tem sempre uma dificuldade maior, uma saída maior ali do ponto de vista jurídico para evitar que ocorra uma falência, uma insolvência, etc. Agora, mundo afora, nós já vimos vários casos de clubes que foram até a última divisão do seu país, tiveram de mudar de nome, um novo escudo, ou coisas do gênero, justamente porque não cumpriram com as suas obrigações e, talvez por serem empresas, foi mais acelerado ou mais facilitado esse processo de terem de descer a rabeira e recomeçar tudo do zero ou abaixo do zero, quase. A vantagem, entre aspas, Felipe, nesse modelo é que a tragédia é mais rapidamente revelada. Eu explico a pergunta. Clubes se arrastam financeiramente, quebrados e cobrados na justiça, batendo cobradores na porta, aquela coisa toda, há décadas, ou no mínimo uma década, né? E só 2, 3 meses que a gente acompanha é que a coisa surge para valer, né? Ó, explodiu, né? Com o modelo SAF, essa dificuldade ou esse problema gravíssimo surge mais rapidamente ou também pode se arrastar por uma década, por exemplo? Pode se arrastar, sem dúvida, só que talvez seja mais fácil de nós personalizarmos e irmos atrás daquele que vai ser o responsável. Porque nós assumindo aqui que o modelo de que estamos falando é o modelo de que uma pessoa, seja ela física ou jurídica, adquire o clube, né, a SAF do clube, para tocar a gestão da SAF, ser responsável, ser a dona de fato daquele clube, em última análise, nós sabemos a quem nós vamos nos dirigir a qualquer momento. Enquanto aquela pessoa for a dona do clube, seja aquela pessoa física ou jurídica, é a ela que nós vamos nos reportar, é ela que nós vamos cobrar na justiça, etc. No modelo da associação, a cada 3 anos, 2 anos, 4 anos, seja o prazo que for do mandato do presidente e seus vice-presidentes, etc., nós temos sempre essa mudança, né, de poder, de gestão. Então, muitas vezes também o sujeito não tem nem muito interesse em deixar de criar problemas financeiros ou outros problemas para os clubes. Por quê? Porque ele sabe que o problema, quando estourar, vai estourar numa próxima gestão. Aí ele já não está Verdade. mais aqui, e nós sabemos também toda a morosidade que existe no Poder Judiciário brasileiro. São muitos processos, são muitos processos. Tem muitas vezes uma parcela de culpa dos jurisdicionados, né, como nós falamos, ou seja, das partes, também dos advogados,
Sabemos disso. Eu, enquanto advogado, dou também a minha mão palmatória. Mas é um fato também que não podemos negar que o Poder Judiciário brasileiro muitas vezes é excessivamente moroso. Isso também colabora para, eventualmente, o dirigente não ter muita preocupação. Ah, não vai dar em nada. Quando der alguma coisa, eu já não estou mais aqui, todo mundo já esqueceu, já prescreveu, eu já morri, seja lá o que for. E aí, com isso, nós vimos, cansamos de ver ao longo de décadas, os presidentes atuais pegarem o dinheiro de dois, três mandatos posteriores ao dele. Ou seja, a conta uma hora não vai fechar, não tem como. E, Foi também considerando esse contexto que o legislador identificou no modelo da SAF uma forma de auxiliar os clubes a tentar encontrar ali uma saída para os problemas deles. De novo, não é uma velha mágica, como você mesmo colocou, mas é mais uma oportunidade para os clubes. Já foram dadas diversas. Essa é mais uma. Esperamos que seja a última, não porque o legislador não tenha interesse, ou nós, da sociedade brasileira, não tenhamos interesse em melhorar os clubes, mas sim no sentido de que esperamos que os clubes aproveitem essa oportunidade para sanarem os seus problemas, aqueles que julguem como a forma de sanar os problemas o modelo da SAF. Né? tem uma informação que um grupo de 10 SAFs colocados sobre a mesa, numa análise nos últimos meses, só o Cuiabá deu lucro. Essa informação é correta? Eu não tenho esse dado, tá? Mas não me espanta, porque assim, muitos desses clubes que nós tivemos constituindo as suas SAFs, ou eles estavam absolutamente endividados, a ponto de ser considerado uma situação de insolvência ou falência se fosse qualquer outra pessoa jurídica, e, além disso, eles tiveram seus novos donos com uma ingestão de dinheiro no clube, né? Eles identificaram ali, seja a necessidade de recuperar as finanças do clube, então botaram dinheiro para sanar ali problemas mais imediatos de dívidas, seja porque identificaram a necessidade de botar dinheiro no clube para reforçar os seus elencos e com isso conseguirem disputar títulos ou classificações para Libertadores, etc. Seja porque nós também podemos não ter uma transparência tão grande a ponto de conseguirmos saber quais que de fato tiveram lucro, quais que não tiveram. E pode ter também aqueles que possam ter até tido um superávit, mas reinvestiram o dinheiro e não tiveram lucro no fim das contas. Mas, assim, não me assusta essa informação, justamente porque muitos dos clubes que tiveram seus donos na SAF também ou são torcedores, como é o caso do Pedrinho lá no Cruzeiro, ou o John Textor, que se não era torcedor do Botafogo, pelo menos hoje em dia parece ser, e talvez tenha tido também apetite de botar mais dinheiro ainda por conta disso. Enfim, então não me assusta o Cuiabá talvez ter sido o único que tenha tido lucro, até porque o modelo do Cuiabá é diferente, né? Ele ainda não está nesse estágio de ser comprado por um terceiro. Assim como o Fortaleza, que também constitui sua SAF e não tem um terceiro como dono ainda. Talvez quando tiver um dono, ele passe a colocar, se vier a acontecer isso em algum momento, né, ele passe a colocar dinheiro e deixe de ter lucro, porque vai ter tido, né, mais gastos. Enfim, isso dá até pano para uma outra manga, né, que é a discussão do fair play financeiro, do teto salarial, que essas discussões que muitas vezes a gente acaba importando da Europa ou dos Estados Unidos, mas que estão na ordem do dia aqui no país também. Se arrasta há muito tempo, se fala sobre fair play financeiro, sobre teto salarial, os clubes tentando chegar num acordo e nunca chegaram, porque é uma discussão que aparentemente unanimidade nem pensar. Né? Estão começando a discutir, em cima do que você está falando, Felipe, exatamente sobre injeção financeira, sem limite. Se tem condições de receber uma injeção financeira, ótimo. Alguns clubes acham que isso não pode ser dessa maneira. O que você pensa sobre isso? Com limite, sem limite, sabendo o que está fazendo? Como é que funciona? Essa discussão é muito boa porque, assim, ela tem o 8 e o 80 e não necessariamente nem o 8 nem o 80 estão errados. E por quê? Porque qual que é a questão principal aqui? O fair play financeiro ele tem como objetivo tentar, eu não vou dizer igualar os clubes, mas tentar minimizar as disparidades A econômico-financeiras entre distância, né? eles.
Isso. Então, assim, se o primeiro colocado da Série A ganha valores hipotéticos, R$ 1 milhão de prêmio, e o último, o 16º, né? Não vou nem pegar os rebaixados, mas o 16º colocado ganha R$ 1.000, esse gap aí, nessa distância de R$ 999 mil, vai fazer bastante diferença para o ano seguinte. Sendo que, se o Clube A foi o campeão, ele já tem, na teoria, um elenco muito superior ao do Clube B, que foi o 16º colocado. Com esses R$ 999 mil a mais que ele teria pela premiação, etc., ele vai ter a capacidade de aumentar ainda mais essa disparidade. Então, a ideia do fair play financeiro é limitar. Ok, você só pode. Aí tem vários modelos, tá? Não é o caso de a gente ficar destrinchando cada um deles. Assim, em linhas gerais, seria o caso de eu só posso gastar, por exemplo, 70% do que eu arrecado. Os outros 30% eu tenho de manter. Aí tem um objetivo: evitar que eu acumule dívidas que eu não possa pagar e, com isso, eu volte para aquela espiral financeira de prejuízo de antes, de outrora, em que o modelo SAF foi pensado para ajudar a resolver, e aí a gente acaba gerando um segundo problema, e também para evitar que essa disparidade continue aumentando eternamente. Só que, por outro lado, se a gente limita o investimento, aí entra até numa discussão que a gente vê no poder público, por exemplo, corte de gastos, limite de gastos, né? Se eu limito o quanto o clube pode investir, eu limito das duas partes, tanto do clube que já está lá em cima, quanto do clube que está lá embaixo. Não E sai do aí, por lugar. conseguinte, não vai mudar nada. A gente vai continuar na mesma posição. A diferença é que eu vou limitar o quanto que vai gastar, mas eu vou continuar tendo podendo gastar muito mais do que o outro. Talvez a consequência vai ser os salários vão ser achatados, ou o futebol brasileiro não vai conseguir contratar mais os jogadores que vem contratando hoje em dia, recuperando os jogadores da Europa, jogadores não mais só em fim de carreira, mas, desculpa, perdão, mas também jogadores que estão até mesmo sendo frequentemente convocados para a seleção brasileira e, e inclusive estrangeiros. Né? A gente vê um movimento de jogadores que até muito recentemente era difícil nós vemos virem jogar no Brasil. Então, assim, tem argumento pró e argumento contra, e argumento bom para ambos os lados. A, a, Agora, re- a, a, acreditar que isso vai resolver os nossos problemas de novo, me parece que acreditar em fada madrinha ou algo do gênero. É verdade. E a receita ideal seria um clube fazer investimentos que sejam compatíveis com a receita que ele produz, que ele gera. Mas isso parece também um sonho dourado, né? É aquilo. A gente sabe o que tem de fazer, mas muitas vezes tem de, aspas, prestar contas para o torcedor, prestar contas para os parceiros políticos, né, de bastidores, do que fazem o indivíduo ser eleito, né, para a presidência ou vice-presidência de um clube, por aí vai. Então, assim, não é só uma questão de saber o que deve ser feito, é ter coragem também de fazer o que deve ser feito. Na época, eu vou dar o exemplo do Flamengo aqui novamente, mas muitos torcedores do Flamengo criticaram a gestão Bandeira de Melo porque não ganhava título, etc. E isso ficou ainda mais escancarado quando logo em seguida veio a gestão Landim ganhando vários títulos no mesmo ano. Só que o que pode ser dito pela outra ótica não fosse uma gestão de austeridade, em que se sabia que o Flamengo ia passar dificuldades por 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos que seja, vamos pegar toda a gestão Bandeira de Melo, embora tenha ganhado ali uma Copa do Brasil nesse meio do caminho e também Campeonato Estadual, mas foram, aquele ditado, né? Dar um passo atrás para dar dois na frente. Pode ter sido isso. Depois o Flamengo encurralou uma série de títulos que, óbvio, não somos aqui engenheiros de obra pronta, mas talvez já sendo, não temos como afirmar se aqueles 6 anos de austeridade não tivessem existido, ou se tivesse sido um pouquinho menos austeros, tivesse investido um pouquinho mais, né, no time, talvez tivesse ganhado o título e conseguisse os mesmos benefícios do ponto de vista das dívidas, de equalização das dívidas que o Flamengo conseguiu, mas o fato é que aquela gestão de austeridade propiciou o que nós vimos acontecer a partir de 2019. Então, muitas vezes o dirigente sabe o que tem de ser feito,
mas às vezes não tem espaço político, ou capital político, ou mesmo interesse, porque às vezes ele quer também deixar o nome dele marcado na história do clube, não necessariamente por ter sido aquele que corrigiu os problemas e botou o clube de novo no prumo, né, no caminho certo, mas sim aquele que ganhou títulos, ainda que à custa de ter deixado o clube outros tantos anos no ostracismo. Né? Felipe, estão certos aqueles que dizem que ainda não são claras, nítidas, as regras da SAF? Eu não concordo, mas eu entendo, em parte, se o argumento for no sentido de segurança jurídica. Porque o Poder Judiciário brasileiro, sobretudo na Justiça do Trabalho, acaba dando decisões que, na interpretação, na ótica de muitos estudiosos do tema, vamos colocar assim, vão na contramão daquilo que a lei previu, ou pelo menos do que a lei quis prever, já que a gente está aqui na seara da interpretação. E essa aqui é a maior pegadinha, vamos dizer assim. Aquela é a dúvida. Bom, agora, como nós falávamos no início, já estamos com uma centena ou mais de startups, a coisa já está um pouquinho mais bem encaminhada, mais bem entendida. Mas, assim, logo no início, nós tivemos uma avalanche de casos em que ninguém sabia exatamente qual que ia ser o rumo da jurisprudência e, ao mesmo tempo, nós, enquanto advogados, tínhamos de aqui interpretar, estudar e imaginar qual que ia ser o caminho, né, a consequência que isso ia ter na justiça depois. E aí tivemos muito trabalho para tentar fixar uma jurisprudência, né? Agora tende a estar um pouco mais consolidado o entendimento, mas ainda assim, de vez em quando nós vemos decisões que não nos parecem ser as melhores, mas faz parte também do dia a dia forense. Né? Clubes grandes, mas com grande dificuldade financeira, quando você ouve, Felipe, aos dirigentes ou personagens importantes desses clubes dizerem mais ou menos isso. Aqui, SAF, nem pensar. Como é que você avalia isso? Isso aí eu penso logo em duas coisas. Uma síndrome do pequeno poder, muitas vezes, né? E quem tem poder não quer deixar de ter poder. Então, o grupo político, ou aquela pessoa em específico, se ela pudesse perpetuar ali naquela posição, ainda mais no futebol, né? Que nós sabemos que desperta tantas emoções aqui no país. Então, assim, ninguém quer perder aquela boquinha. E nem estou falando no sentido financeiro, porque na maior parte das vezes, nem remunerados os dirigentes são. Eles só têm ali o amor, né, pelo poder mesmo, e sobretudo pelo poder de mandar no clube do coração deles. Tal. E tem, às vezes, a outra razão de falta de entendimento do que se trata, ou querer também jogar para a torcida, porque às vezes, porque também a própria torcida, né, os torcedores não têm noção direito do que é a SAF. Às vezes acham que agora vai ter um dono e vai fazer o que ele quiser, e vai mudar o nome do clube, vai mudar as cores do clube, símbolos, vai mudar de cidade, etc. Não, não é nada disso. Não só porque a lei tem várias travas, mas também porque a própria Constituição da SAF, né, o Estatuto Social dela, pode ter essas amarras. Então, assim, esse risco ele é mínimo. Alguma coisa pode acontecer? Pode acontecer. Mas, assim, dificilmente também quem compra um clube, ainda mais um clube grande, vai querer fazer isso. Imagina, ele compra uma marca consolidada, já com valor agregado, e ele vai e muda tudo. Não faz sentido até do ponto de vista financeiro do negócio, né? Então, assim, me soa mais, em geral, como falta de conhecimento do que qualquer outra coisa. E, às vezes, também vontade de manter o poder e de manter o status, né? De eu sou presidente do clube XYZ. O caso dirigente não remunerado é assunto para um simpósio, que a gente não vai abordar aqui agora, né, Felipe? Mas eu queria dizer que surgem duas informações aqui que eu queria aproveitar você, antes de começar a nossa entrevista. Eu falei, poxa, chegou para perguntar para o Felipe. O diretor da área lá da CBF, o Paul, né? O Gluck Paul, que é inclusive presidente da Federação do Paraná, né? Ele disse o seguinte nas últimas horas, quando se falou sobre fair play financeiro. É um tema que vai causar dor dentro do futebol brasileiro, mas é absolutamente necessário. Que tipo de dor pode causar? Isso você tem como diagnosticar?
essa dor? O que será que ele quis dizer? Que dor que o fair play financeiro pode provocar no futebol brasileiro? Narizes torcidos, por exemplo. Eu acho que ele pode estar pensando justamente na linha do que a gente comentava, de que vai limitar o quanto um clube pode pagar. Bom, agora, desculpa, deixa eu só dar um passo atrás. Tudo vai depender também do modelo de fair play financeiro que o Brasil vai adotar. Porque, como eu falei, existem N modelos e a gente não sabe qual vai ser aquele adotado aqui no futebol brasileiro. Mas, assim, é algo que já está previsto na Lei Geral do Esporte. A Lei Geral do Esporte, no artigo 188, ela prevê que as entidades, né, as organizações de administração do esporte devem promover, criar os seus próprios regulamentos de fair play financeiro e aí, com vista a esse maior equilíbrio econômico e financeiro, né, entre os clubes e entre o patrimônio líquido e o endividamento dos clubes, né, a fim de que a gente não tenha contratação de atletas que não possam ser pagas depois pelos clubes e evitar também aporte de valores pelos acionistas, do tipo um PSG fez por muito tempo na França, porque tem dinheiro infinito, ou quase isso. Quero melhorar meu elenco, vou botando dinheiro aqui no clube e vamos que vamos. Agora, o que talvez ele possa estar considerando é justamente isso. Se a gente tiver fair play financeiro e os gastos estiverem vinculados ao quanto o clube ofere, contratações como. Eu não quero citar nenhum clube nem nenhum jogador, mas assim, você que está aí do outro lado já deve ter pensado em algum atleta em algum clube, mas contratações como reticências, aquelas em que nós vemos assim, ou às vezes o dirigente falando, mas se eu não contratar o jogador, eu não consigo disputar o título, e se eu não disputo o título, meu orçamento cai muito. Eu preciso disputar o título para aumentar meu orçamento para o outro ano, eventualmente ganhar o próprio título, ou ir para a Libertadores e ganhar mais dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho, a princípio, dinheiro para pagar esse jogador que eu estou contratando. Tenho N outras dívidas do passado que eu não paguei, ou jogadores, que é os salários deles, ou não paguei os ex-clubes quando contratei esses jogadores desses outros clubes, enfim. Então, assim, talvez seja por aí. Posso estar pensando, ó, esses elencos aí que muitos clubes têm que não conseguem pagar, vão ter de desaparecer, porque o buraco vai ficar mais embaixo. E se não tiver cumprido as regras de financiamento, né, de fair play financeiro, perdão, não vai poder se inscrever e disputar o campeonato. Porque aí entra na regra de licenciamento. Quem não cumprir as regras de fair play financeiro, automaticamente não cumpre as regras de licenciamento de clubes e, portanto, não pode disputar os campeonatos, ou pelo menos os principais campeonatos. Talvez seja por aí que ele esteja falando nesse sentido ainda. Perfeito. Felipe, nas últimas horas tem uma fumaça aí envolvendo uma SAF, né? O Bahia chegou e contratou o Cauê Furquim, um garotinho de 16 anos, por 14 milhões de reais. E o Corinthians está inconformado, dizendo que essa é uma ponte, e que, na verdade, por trás de tudo está o Grupo City, né? Porque se fosse uma transferência para o exterior, seriam em torno de 50 milhões de euros. Pagaram em real, levam o garoto, vão colocar para jogar pelo menos é o que pensa o Corinthians. Mas a multa contratual para o território brasileiro foi cumprida pelo Bahia. O valor era aquele. E aí, nessa conversa toda, eu até lembrei, voltando muito no tempo, o episódio Cafu, né? Na Parmalat. Foi embora para o Juventude e depois foi para a Europa. Foi mais ou menos uma ponte. Naquele momento, o Palmeiras se sentiu atingido, enganado, foi uma pegadinha, essa coisa toda. Mas aos nossos dias, ao momento atual, essa reclamação toda, o Clube Bahia foi lá, pagou a multa contratual, que era de 14 milhões, e levou o garoto. E o Corinthians vai tentar buscar alguma compensação, algum direito na justiça. O que você pensa sobre isso? Foi cumprida a legislação, comprou aqui, quem comprou por aqui agora faz o que quiser. O que você pensa sobre isso, inclusive como advogado? Do ponto de vista assim, do regulamento, você falou aí em uma transferência ponte, né, citando a do Cafu. Hoje em dia, para evitar essas transferências ponte, a FIFA ela determinou que o atleta que fique menos do que 16 semanas no clube, ele está no clube A, vai para o clube B, e aí ele vai para o clube C.
Se ele tiver ficado no clube B por um intervalo inferior a 16 semanas, tem uma presunção relativa, ou seja, uma presunção que ela é capaz, é possível de ser desfeita, isto é, se nós tivermos provas de que aquela presunção ela não deve ser considerada como irrefutável, nós conseguimos superar essa presunção. Mas, a princípio, uma transferência de um atleta e esse atleta fica 16, menos de 16 semanas no clube, ela é considerada uma transferência ponte. O que isso significa? Significa que ela gera N consequências. Os clubes envolvidos podem ser punidos, o atleta pode ser punido, o empresário, se estiver envolvido, também pode ser punido, porque a FIFA quer evitar justamente isso, que um clube que eventualmente é pequeno e, portanto, pagaria um valor ínfimo por aquele atleta, sirva de laranja, vamos colocar assim, para um clube grande que é, na verdade, o caminho que o atleta faria. Agora, no caso concreto, pelas notícias de imprensa, vamos deixar isso bem claro, o que se tem é que um clube, que é o Bahia, que por acaso está no MCO, né, no Multi-Club Ownership, a sigla do futebol é mesmo essa em inglês, mas é um conglomerado de clubes, né? Esse clube que é o Bahia SAF, ele faz parte do Grupo City, ele é um clube que disputa competições no país, está na primeira divisão, está brigando pelo título, inclusive, ou pelo menos por vaga em Libertadores, e, e não é um clube que seja considerado um clube de esquina ali, né? Ou, como muitas vezes se diz, um clube de empresário, que só vai ficar ali jogador por um tempinho para poder ir para outro clube maior e com isso o empresário sai ganhando mais dinheiro, etc. Coisas que a gente ouve no mundo do futebol e que nem sempre são como se dizem, né? Como se diz por aí, mas também, de novo, é tema para um simpósio. Agora, a verdade é que, assim, do ponto de vista da lei, aí tentando encurtar, a lei foi cumprida. A nossa Lei Geral do Esporte prevê que, em caso de transferência nacional, o clube que pague o valor da cláusula indenizatória esportiva fixada para o futebol nacional, que pode ser fixada em até 2.000 vezes o salário médio do atleta, ele leva o atleta, caso o atleta queira se transferir para esse clube, é claro. Então, assim, a lei foi cumprida. Se há por trás um outro interesse, aí são outros 500, e não havendo um abuso de direito, um vício de consentimento, nada que desabone a operação, a princípio não tem que ser feito nesse caso. Agora, aí a gente pode pensar e se cabe, talvez, ao legislador, ou mesmo à FIFA, à CBF, pensarem nesse tipo de situação. E criar, assim como criou a regra de que menos de 16 semanas presume-se como transferência ponte, talvez criar uma regra de que a transferência para um clube do grupo e uma transferência em que o atleta fique menos do que X tempo no clube, nesse clube, né, que faz parte do grupo, ela vai gerar a consequência Y, ou o aumento da cláusula indenizatória, ou ela é proibida, não sei. Aí a gente vai discutir também se poderia proibir ou não. Mas assim, isso já é uma discussão, como a gente diz no direito, de lege ferenda, né, da lei a ser criada. Da lei que nós temos hoje em dia, a princípio, as normas jurídicas foram cumpridas. Entendi. Quer dizer que se ele ficar, por exemplo, até o final do ano, ele pode começar o novo ano numa outra equipe. A princípio, sim. A princípio, eu digo assim, pelo regulamento e tal, sim, vai ter passado desse período de 16 semanas. Se o Corinthians, no caso concreto, né, vai entender que isso só corrobora, só confirma que ele foi prejudicado aqui, porque, na verdade, usaram o Bahia como apenas um clube intermediário ali para poder, para eles poderem se completar, aí vai caber o Corinthians estudar o caso e interpretar onde na lei ele identifica uma possibilidade de ser reparado, né, de receber uma indenização por eventuais perdas que ele entenda que teve, perdas do ponto de vista financeiro nesse caso específico. Né? Até perdas esportivas, sem entender que cabe botar no bojo e ser indenizado nas perdas e danos também esportivas, aí os advogados do clube certamente vão seguir nesse caminho, né? Felipe, só para fechar a nossa conversa, foi muito legal, gostei muito, mas sempre fica faltando um pacotão de perguntas. Para você que é um especialista, o que é que a gente poderia de mais relevante entender que faltou dizer ou você quer dizer, por favor? Eu acho que talvez aquilo que eu gosto de comentar quando alguém vem puxar esse papo comigo e tal,
que são talvez os próximos passos, né? Porque nós já tivemos até aqui diversas SAFs, uma centena de SAFs constituídas, e o que a gente pode esperar a partir de agora? Assim, o que eu vejo no cenário são algumas questões. Uma delas já aconteceu, no caso do Cruzeiro, por exemplo, que é a transferência do controle acionário. Então, o Ronaldo acabou é, vendendo a parte dele, né, a propriedade vai da SAF do Cruzeiro para o Pedrinho. Então, isso é um movimento que a gente pode ver cada vez mais no mercado, se não no curto prazo, mas no médio prazo. E uma outra possibilidade também é nós começarmos a ver as SAFs sendo cotadas em bolsa de valores. O IPO, né, uma abertura de capital em bolsa, algo que nós temos em diversos clubes do mundo afora, especialmente na Europa, Alemanha, Dinamarca, Escócia, Inglaterra, Itália, Portugal, mas também no Sudeste Asiático e na América do Norte, na Indonésia e no México, nós temos casos de clubes que são cotados na Bolsa de Valores, e isso é algo que o futebol brasileiro pode, em algum momento, ver acontecer, além de também a emissão de debêntures, as debêntures FUT, né, digamos assim, os produtos relacionados ao mercado financeiro, ao mercado de capitais, esses valores imobiliários, né, a gente também pode, em algum momento, e talvez num momento até mais breve do que o eventual IPO, mas também é algo que é permitido pela lei e que mais cedo ou mais tarde talvez os clubes comecem a fazer uso disso até para conseguir arrecadar mais verbas, né, e aumentar a receita deles. Perfeito. Felipe, um abração para você. Obrigado pela gentileza, pela participação. Foi ótimo. E futuros esclarecimentos, você será a nossa fonte para ser consultada. Um abração para você. Obrigado pelo convite, Vanderlei. Estou sempre à disposição. Um abraço fraternal também.